Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de física e hoje o assunto é momento. Pessoal, o momento é uma grandeza física resultante do produto da força pela distância, ok? Então o momento é uma grandeza física resultado de uma força multiplicado por uma certa distância. Tudo bem? Vamos lá então entender o que seria o momento propriamente dito. Vamos lá, peguei um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um pneu de um carro, o pneu furou, vai precisar trocar o pneu. Tudo bem? Então o que acontece? Esse pneu, eu fiz o desenho aqui da chave de roda, né? E essa chave ela mede 20 centímetros. A distância do braço de alavanca ao ponto de giro, 20 centímetros. Então, aqui nós temos que o momento é o produto da força pela distância, né? O momento, ele é um sistema de alavanca. Alavanca que você consegue aí, dependendo da distância, você consegue fazer menos força. Tudo bem? A ideia do momento é com que esse braço de alavanca, à medida que ele aumenta, existe uma transmissão de força e essa transmissão de força, ela suaviza, ela vai aliviar o potencial de força exercido para um momento que também é conhecido como torque. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho aqui um pneu e eu tenho uma chave de roda que mede 20 centímetros, e eu vou fazer aquele esforço que muita gente, às vezes, quando vai aí trocar o pneu, faz muito tempo, o parafuso está muito apertado, enferrujado, enfim. Às vezes é preciso subir, né, aqui na chave, para que você consegue girar, soltar o parafuso. Tudo bem? Então vamos lá. Eu peguei um exemplo de que o momento é 10 newton metro. Ou seja, o torque desse parafuso na roda, existe um momento de 10 newtons metros. Eu vou agora descobrir qual a força que eu vou exercer para soltar esse parafuso. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu peguei aqui que o momento é a força vezes a distância. Então, o momento é 10, que está aqui, né? Ó, o momento, 10 newtons metros. É igual a força vezes a distância. A distância aqui está em metros, 0,2. 20 centímetros em metros é 0,2. Isolando a força, o 0,2 vai passar dividindo. Tudo bem? Então eu tenho que a força aplicada vai ser de 50 newtons. Tá certo? Então, para que eu consiga aí soltar essa roda, soltar o parafuso, um dos parafusos, vai ser necessário aplicar uma força de 50 newtons. Mas olha que interessante agora. Como o momento é um sistema de braço de alavanca, então eu vou supor aqui que eu vou utilizar uma barra de ferro para poder facilitar aqui ao soltar esse parafuso, tudo bem? Então eu vou pegar aqui um cano, vou tracejado aqui, e agora a distância até o ponto de giro aqui vai ser 1 metro, vai ser a distância. Eu encaixei o cano para facilitar aqui o movimento. Então eu tenho aqui um braço de alavanca. Então, o que vai acontecer agora? Nós iremos calcular a força que eu vou ter que gastar aqui, a força exercida, né? No caso, nessa direção, no sentido anti-horário, para que esse parafuso consiga sair mais fácil. Então, eu vou lá, eu aplico. O momento é 10, a força eu não sei, mas eu sei que a distância aumentou. 1 metro agora. Tá certo? Isolando a força, eu tenho que 10 dividido por 1
Então a minha força vai ser 10 newton. Percebe que eu gastei bem menos. Aqui com 20 centímetros eu gastei 50 newtons para poder girar o parafuso. E agora aqui eu aumentei o braço de alavanca e eu gastei 10 newtons. Tudo bem? Mas o momento, o torque continua de 10. Tudo bem? Então, com uma distância de 1 metro, eu reduzi a minha força aqui em 5 vezes. É isso mesmo. Com uma distância de 20 centímetros, eu gastei 50 newtons, né? Uma força de 50 newtons. E aqui, no braço de alavanca de 1 metro, eu reduzi para 10 newtons. Tudo bem? Então, à medida que eu aumento o braço de alavanca, eu reduzo a força. Ok, pessoal? Espero que vocês gostaram. Quem gostou, dá um joinha. Tudo bem?